Suas Bíblias, por favor. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Pastor, onde é que está a oração aí, o conteúdo da oração? Bom, nós podemos inferir qual seja esse conteúdo pelo contexto dessa oração. O apóstolo Paulo estava se despedindo dos pastores da igreja de Éfeso, uma igreja muito amada dele. Interessante, meus queridos, que quando o apóstolo Paulo, mais tarde, depois desse episódio, mais tarde, alguns anos depois, preso em Roma, escreve a epístola aos Efésios, não há nenhuma repreensão. Quase todas as epístolas de Paulo ele escreveu para alguma correção, para alguma exortação, porque havia algum problema ou muitos problemas à igreja a qual ele se dirigia, né? Por exemplo, a igreja de Corinto, quando ele escreveu aquelas duas epístolas, havia muitos problemas, e ele escreveu para corrigir. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, a Epístola aos Gálatas, e nós vimos que naquelas igrejas da Galácia existiam problemas muito sérios de desvio doutrinário, né, como fruto da falsa doutrina dos judaizantes. Mas quando ele escreve à igreja aos Efésios, ele não corrige nada. Aquela igreja era especial. Apóstolo Paulo pregou o evangelho aos Efésios, doutrinou-os, aquela igreja floresceu, e agora ele estava aproveitando porque parou num porto próximo da cidade de Éfeso, e ele estava dirigindo-se a Jerusalém. Paulo queria pregar o evangelho em Jerusalém aos seus compatriotas. Ele havia pregado o evangelho pelo mundo todo daquela época, por todo o Império Romano. E agora ele queria pregar aos seus irmãos de sangue, judeus, em Jerusalém. E ele sabia o que lhe aconteceria. O Espírito Santo, de várias maneiras, já havia mostrado ao apóstolo Paulo que lá em Jerusalém ele seria preso e depois disso ele padeceria muito. Interessante aqui, abrindo uma digressão, como que Deus dando uma escolha para ele, para se ele não quisesse fazer isso, né? O Espírito Santo avisando para ele, olha, vai te acontecer isso. Mas Paulo estava determinado, queria pregar o evangelho aos seus irmãos compatriotas, e estava a caminho de Jerusalém. E quando ele parou aqui nesse porto, a cidade de Éfeso era próxima, nós vemos aqui no versículo 17, né, que ele enviou um mensageiro a Éfeso, chamando os anciãos, os pastores daquela igreja, para se despedir deles, porque apóstolo Paulo sabia que nunca mais os veria, né? Ele amava muito aquela igreja e era também muito amado daquela igreja de Éfeso. Sabia que nunca mais os veria. Já que não dava para vir a igreja toda para se despedir, ele chamou os pastores daquela igreja,
não é? E orou com eles. Então dá para nós imaginarmos que oração foi essa. Ele orou pedindo a Deus que Deus abençoasse, que Deus guardasse aquela igreja, que Deus encaminhasse sempre aquela igreja na palavra de Deus, que aquela igreja nunca perdesse o rumo. Mas antes de orar, Paulo também fez algo muito importante. Vejam que o versículo diz que ele fez algo antes de orar. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Havendo dito isto, dito o quê? O que Paulo disse para eles? Olha, essa oração foi uma oração de despedida de um pastor, de um missionário, para a igreja amada, para os líderes daquela igreja amada. Mas ele, antes de orar, ele fez uma coisa muito importante. Ele fez as recomendações importantes para os líderes daquela igreja. As últimas instruções, as recomendações importantes. E nessas recomendações importantes, nós vemos, nessas recomendações importantes que ele fez, nós vemos como era aquele pastor, nós vemos como era aquele missionário que orou junto com aquela igreja, junto com os líderes daquela igreja, Então, vemos aqui a oração de um pastor que amava a sua igreja, Como era aquele pastor, como é que foi aquele pastor? Nós vemos que essa oração, meus irmãos, ela foi, antes de mais nada, precedida por trabalho muito sério. Se Paulo não tivesse trabalhado como trabalhou lá em Éfeso, ele não poderia estar agora de joelhos, junto com os seus líderes, junto com os seus pastores, orando agora. Se ele antes não tivesse trabalhado de uma maneira muito séria. Nós vemos no versículo 19, leiam aí o versículo 19, capítulo 20, versículo 19. Ele relembrou lá aos pastores de Éfeso, aos líderes de Éfeso, como ele servira ao Senhor com toda a humildade. Servo de Deus, pastor, ele exerce autoridade, sim, mas ele exerce autoridade com humildade, lembrando que ele é igual aos outros irmãos. Ele é igual aos outros irmãos. Nós vemos hoje em dia muitos pastores que deixam a humildade de lado e que não se satisfazem mais em serem pastores, querem ser bispos. Eles dizem que o bispo é pastor de pastor. Outros nem querem mais ser bispo, inventaram um negócio de apóstolo, como se ainda existisse apóstolo hoje. Nós já vimos na Bíblia que não existe mais apóstolo hoje. Apóstolos foram ali os 12, Judas era falso apóstolo, se matou, elegeram Matias, os 12, e o apóstolo Paulo, que teve o chamado especial do próprio Senhor Jesus ressurreto. Acabou ali, não tem mais apóstolos, já vimos isso na Bíblia, as evidências na Bíblia. Mas hoje tem líderes que não se satisfazem em serem pastores, querem ser apóstolos, para terem uma autoridade inquestionável, como se fossem mais que os outros. Apóstolo Paulo relembra para eles que trabalhou entre eles com toda a humildade. Esse homem que estava ali orando de joelhos, que momento tocante, que momento bonito. Ele estava
ele estava ali orando de joelhos com os líderes da igreja de Éfeso, porque antes ele trabalhou com toda a humildade ali em Éfeso, e agora ele podia orar com eles por conta disso, por causa disso. Vejam aqui no versículo 19 também, que o apóstolo Paulo, o trabalho dele foi sério, porque foi trabalho persistente também. Esse que agora orava de joelhos ali, se despedindo, trabalhou de maneira persistente. Ele disse que trabalhou com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram. Lá em Éfeso, a gente lê no livro de Atos, que lá em Éfeso eles armaram para Paulo também, né? Lá os pagãos armaram para Paulo ser preso. Só ler lá no livro de Atos. E Paulo passou por muita tristeza, Paulo passou por muita perseguição, né? Talvez um de nós, no lugar dele, dissesse assim: acho que aqui não vai dar certo, não. Melhor abandonar Éfeso. O sofrimento que eu estou passando aqui não compensa. Mas Paulo perseverou, pregou o Evangelho, e agora ele estava ali de joelho, orando junto com os frutos do seu trabalho perseverante, né? O trabalho de Paulo ali também em Éfeso foi muito sério, porque ele se dedicou ao ensino da palavra de Deus. Olha o versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, ensinar nas reuniões da igreja e ensinar também particularmente, né, nas casas. Ensinando a palavra de Deus, ensinando a sabedoria de Deus, ensinando a sã doutrina, como ele fala lá nas suas epístolas a Timóteo. E ele também se dedicou a dar testemunho de Cristo, versículo 21, tanto a judeus como aos gregos, falando da conversão e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que a pregação dele era muito definida. Não era pregação dizendo que Deus vai dar dinheiro, que Jesus vai curar tudo. Isso não é evangelizar, isso não é pregação do Evangelho. Ele pregava sobre a conversão, e sobre a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho autêntico. Não era o Evangelho do marxismo, não era a teologia da missão integral da igreja, não era nada disso, né? Teologia da missão integral da igreja diz que você precisa transformar a sociedade por meio de ação política, e uma ação política empregando a análise social do marxismo. É isso que ensina a teologia da missão integral da igreja. Isso tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus, quando quiseram fazê-lo rei, ele recusou e falou: olha, vocês querem me fazer rei por quê? Está lá em João capítulo 6, né? Vocês querem me fazer rei por quê? Por causa do pão que eu dei para vocês. E Jesus disse: vocês precisam trabalhar pelo pão que não perece, pelo pão que desceu do céu. Em outras palavras, Jesus dizendo: vocês têm que me querer como o pão do céu, que dá alimento eterno, que dá vida eterna. Então vejam que o evangelho que Paulo pregou era muito claro, muito definido, o evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo, que transforma indivíduos em novas criaturas.
Era por isso que ele podia estar ali ajoelhado agora com aquelas pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Cristo. Esse foi o trabalho sério. E mais, Paulo investiu em formar líderes, em formar novos pastores, tanto que havia vários na igreja de Éfeso e que foram ao seu encontro. Que pastor maravilhoso, que missionário maravilhoso o apóstolo Paulo. Que modelo para todos nós, mesmo os que não são pastores nem missionários, né? Que modelo para todos nós. Era por isso que Paulo podia estar ali ajoelhado, orando junto ali com os irmãos de Éfeso, fruto desse trabalho sério que ele realizou. E olha, meus irmãos, essa oração que ele estava fazendo ali também era de um obreiro realmente consagrado a Deus. A oração que ele estava fazendo ali, se despedindo dos irmãos, era de um obreiro realmente, de um coração totalmente consagrado a Deus. Vejam aí versículo 24. Em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha, será que eu seria capaz de dizer isso? Você seria capaz de dizer isso? Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: a minha vida não tem valor nenhum, a não ser que eu pregue o Evangelho de Cristo e cumpra o ministério que Ele me entregou. Se eu não fizer isso, a minha vida não tem valor, não tem sentido algum. O que dá sentido à sua vida? Será que nós estamos valorizando a nossa própria vida? E como valorizamos, né, na pandemia, tomando todos os cuidados para não pegarmos, né, essa doença. Mas será que as nossas escolhas estão revelando que para nós o mais importante é pregar o Evangelho? As nossas escolhas estão revelando isso? Que para nós o mais importante é dar testemunho de Cristo, como o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava ali ajoelhado, com os frutos do seu ministério, orando por eles, se despedindo deles, porque ele investiu a sua vida totalmente na pregação do Evangelho. O que é mais importante para nós, meus irmãos, é servirmos a Deus. E, meus irmãos, esse que estava ali orando, era também pastor sem ganância. Vejam aí no versículo 33, o que ele disse aos anciãos, aos pastores da igreja de Éfeso: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Apóstolo Paulo não pregava o Evangelho por ganância. Apóstolo Paulo não cobiçava ouro, prata, bens de ninguém. Não cobiçava nem invejava. Um obreiro sem ganância. Apóstolo Paulo diz lá na primeira carta a Timóteo: digno é o obreiro do seu salário. Ele diz também que os que se afadigam devem ser dignos de dobrado honorário. Ele diz lá em 1 Coríntios que os que vivem da pregação, os que vivem para a pregação do Evangelho, devem viver disso também, mas ele deixou bem claro também, pelo seu próprio exemplo, que pastores, missionários não podem ser gananciosos. Há por aí os que andam tosqueando o rebanho. Que coisa horrível! Isso é uma abominação, né? Vender o Evangelho,
ficar preparando campanhas de marketing religioso para as pessoas virem e darem dinheiro. O apóstolo Paulo estava ali, naquele momento tão tocante, tão especial, orando junto com os frutos do seu trabalho, porque ele não cobiçou ouro e prata, nem bens de ninguém. Por fim, meus irmãos, esse que estava ali orando, com o fruto do seu trabalho ali, se despedindo, pedindo que Deus abençoasse, pedindo que Deus cuidasse, era um obreiro extremamente cuidadoso com a doutrina. Vejam o que ele está recomendando aí para aqueles pastores de Éfeso. Versículos 28 a 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Relembrando, olha, eram anciãos, Paulo os chamou também de bispos, que pastoreiam. É a mesma coisa, bispo, ancião e pastor, mesma coisa. São aspectos diferentes da mesma função, mas Paulo aqui lembrando a eles, mesma coisa, né? Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então o apóstolo Paulo estava lembrando a eles, olha, o mesmo cuidado que eu tive com vocês, admoestando, para vocês permanecerem no caminho certo, agora a responsabilidade é de vocês, porque vão surgir lobos cruéis. Paulo está usando aí o exemplo do rebanho de ovelhinhas, que o lobo vem para quê? Pegar a ovelhinha, matar e devorar. E Paulo está dizendo que esses lobos surgiriam não de fora, mas dentro do próprio rebanho, e que falariam coisas perversas, ou seja, o evangelho pervertido, o ensino pervertido, ensino distorcido, ensino com impurezas, para atrair os discípulos. E ele dizendo para aqueles líderes, para aqueles pastores de Éfeso, tenham cuidado, como eu exortei vocês, exortem agora a igreja. Meus irmãos, é necessidade nossa essa fidelidade doutrinária, essa fidelidade à palavra de Deus. Se nós perdemos o rumo, nós deixamos de ser igreja de Cristo. A nossa vida está aqui na palavra de Deus. O que nos dá expressão, o conteúdo da nossa fé em Cristo, está tudo aqui. A sabedoria para vivermos, tudo aqui. Nós não podemos nos desviar da sã doutrina. Antigamente era TV, né? Apareciam aqueles pregadores com coisas diferentes. Agora, as redes sociais, né? Tem um monte de pregação com coisas absurdas,
que nada tem a ver com a Bíblia. Irmãos, confiram tudo com a Bíblia. Confiram tudo com a palavra de Deus. Apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, nós vimos na segunda lição, se eu não me engano, apóstolo Paulo dizendo que mesmo que viesse um anjo do céu, trazendo um ensinamento diferente, que fosse considerado o quê? Anátema, abominação, coisa que deve ser desprezada completamente. Esse é o nosso referencial, esse é o nosso parâmetro. Nós somos o povo da Bíblia. Nós seguimos não a homens, nós não seguimos líderes humanos, nós não seguimos gurus, nós seguimos os ensinamentos da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava exortando aqueles pastores de Éfeso: olha, o que eu fiz, façam. Sejam fiéis, estejam vigilantes contra os lobos e exortem também a igreja a permanecerem fiéis à palavra de Deus, que Paulo chama, como eu disse lá em suas cartas a Timóteo, de sã doutrina, doutrina saudável, doutrina que não está doente, porque é a doutrina da palavra de Deus, né? Então esse era o homem que estava ali ajoelhado, orando, se despedindo dos líderes da igreja amada. E diante disso tudo que o apóstolo Paulo relembrou para eles, nós podemos bem concluir o que ele pediu a Deus naquela oração: que os crentes daquela igreja continuassem fiéis. Que os crentes daquela igreja continuassem fiéis. Meus irmãos, vamos orar e vamos trabalhar para que todos nós continuemos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa linda, quando terminaram de orar, eles, diz aqui que, versículo 37, houve grande choro e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijavam. Que despedida emocionada, né? Isso só aconteceu, essa realidade só existia por causa daquele homem que agiu assim. Não somente orou, mas também agiu da maneira que Deus espera de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos capacite para isso. Amém.